Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área hoje para mais um vídeo. Hoje com os palpites da Série A do Brasileirão, Série B e Ligas Europeias. Vou passar para vocês todo um planejamento referente a esses jogos. É um planejamento que eu acho muito necessário fazer dessa maneira que eu estou começando aqui com vocês hoje, porque a gente consegue deixar tudo anotadinho, bonitinho, e vocês conseguem ter um maior controle das entradas aí e entender o que eu penso de cada jogo, tá bom? Então a gente vai começar com o Brasileirão da Série A hoje. Antes de tudo, eu peço para que você se inscreva aqui no canal do YouTube, curta o vídeo e embarque nessa com a gente com responsabilidade, sempre levando em conta sua gestão, levando em conta o que você pensa dos jogos também. Utilize este vídeo da forma que for mais conveniente e confortável para você, mas sem se esquecer das responsabilidades básicas de todo apostador, tá bom? Vamos começar aqui então com o América e Fluminense. O Fluminense meio que soltou uma nota dizendo que vai com time misto para o confronto. Isso significa que vai sem o Arias, sem o Marcelo, sem vários jogadores de grande qualidade do time e fica ainda assim com 5 titulares. Mas eu acho que é um pouco exagerado essa cotação do Fluminense a partir dessa notícia de que o time irá com seus atletas reservas e titulares no time titular amanhã contra o América. Eu acho que o Fluminense, para assumir uma cotação de 2,40 contra o América em Minas, precisa ter uma base titular. Se não for totalmente titular, o América acaba ganhando equilíbrio nesse confronto. O América não é um time bobo, já provou que é um time muito chato, que é um time que sabe jogar em casa, que é um time que sabe jogar contra equipes grandes, já está acostumado a jogar até competições internacionais recentemente. Então, assim, eu gosto bastante dessa entrada, porque eu acho que a gente tem uma vantagem aqui de basicamente uma linha, né? O justo aqui para mim, com o Fluminense assumindo um time reserva, né, barra misto, o DNB ali, o A0 ficaria justo. Como ainda o mercado não se antecipou quanto a isso, ou pelo menos muitos não concordam comigo, talvez, a linha ainda está em mais 0,25 ou em 75, eu gosto e eu vou usar minha unidade padrão, que eu uso para os meus trabalhos gratuitos, que é meia unidade, tá bom? Então essa é a minha entrada aí, meia unidade, América mais 0,25 contra o Fluminense. Lembrando que isso aqui é um planejamento, tá? Vou até escrever aqui, ó, planejamento, que pode simplesmente significar que eu não vou fazer nada em alguns confrontos, mas eu deixo eles aqui para vocês saberem o que eu penso desse jogo, tá? Um desses jogos que eu não vou fazer nada no pré-live, mas pretendo trabalhar ao vivo, é o jogo do Palmeiras. Por quê? Palmeiras contra o Cuiabá, ele tem aí basicamente sua equipe focada na Copa Libertadores em se recuperar da derrota para o Bolívar, então precisa vencer o Cerro Porteño no próximo meio de semana, e também tenta dar uma pausa aí após ser campeão paulista em cima do Água Santa. Aí com isso vem o jogo contra o Cuiabá. O Palmeiras sabe que precisa começar bem, porque o Brasileirão é muito importante você somar o máximo de pontos no início para você depois se manter ali em cima, meio que mais numa boa do que você começar mal e depois tentar recuperar. Vários times deram já o exemplo de sair mal no Brasileirão e depois não conseguirem recuperar. Então eu até acho que o Palmeiras vai entrar ligeiro nesse confronto. Só que eu tô achando que diante do Cuiabá dá para o time ser um pouco mais econômico. E nesse cenário eu até gosto de uma bet. Eu vou até deixar plantada a meia unidade aqui, até se eu sair depois vocês me perdoam, mas eu acho que o Palmeiras amanhã ele vai jogar para vencer, mas vai jogar com o freio de mão puxado. Eu não ia fazer nada nesse confronto, mas eu vou colocar aqui o menos de 2,5/3 gols nessa partida, que é o menos de 2,75 gols. Eu mudei de opinião nessa última hora aqui, eu tava com esse jogo, com esse mercado na minha cabeça e não tava com coragem, mas enfim me deu o gatilho para fazer essa aposta. E o que eu acho? Eu acho que aqui a gente tem um placar de 1-0 Palmeiras, 0-0, 2-0, tem um mercado de 1-1. Então a gente tem vários mercados que passam por um Palmeiras que vence, mas vence tranquilo. Se for 3-0, a gente ainda tem um retorno da nossa aposta em metade, né? Pela metade para nossa conta. Então, por isso eu gosto aqui de menos 2,75 gols em Palmeiras e Cuiabá, tá bom? Em Atlético Paranaense e Goiás, eu acho que o Cap está muito focado no Brasileirão, soltou também uma notícia de que o time poupará muitos jogadores. É verdade que vai com o Vitor Roque, mas não vai com o Terans, por exemplo. O Goiás é um time que, por mais que seja subestimado por muitos, já provou no passado que é um time chato, que é um time cascudo e que consegue extrair alguns pontos interessantes quando ninguém confia nele. Acontece que o Goiás também está no Sul-Americana, então pra gente fica ali um pouco, putz, será que o Goiás vai poupar? Não vai? Será que o Goiás vai pensar na Sul-Americana? Ou vai querer simplesmente começar bem para escapar do rebaixamento logo cedo no Brasileirão?
Diante desse cenário todo, eu acho que tá um exagero aí nas cotações do CAP. O mercado já tá reagindo, entrando nesse mais um do Goiás, e eu vou com o mercado, eu vou nesse mais um do Goiás pagando 1,78, porque eu acho que é uma cotação muito baixa para um Atlético que tá focado na Copa Libertadores contra o Atlético Mineiro. É um time que ainda tá para começar a temporada, né? Então você acaba tendo um Atlético Paranaense enfrentando as primeiras fortes equipes na temporada. Até agora só enfrentou o Coritiba, agora começa a pegar um enfrentamento maior. E pra mim, eu acho que essa cotação tá subestimando muito o Goiás diante de um time reserva do Atlético. Eu sei que jogar na Arena da Baixada é muito difícil, eu entendo isso, só que eu acho que colocar o mais um pro Goiás aqui é um pouco de exagero, então por isso que eu vou nesse mais um do Goiás também com meia unidade. No jogo do Botafogo de São Paulo, no jogo do Botafogo contra o São Paulo, nada a fazer, tá? Porque linhas bem colocadas no DNB, eu não consigo entender se o jogo vai pender pro over ou pro under, eu não faço nada aqui, tô realmente fora dessa partida. Mesma coisa que Fortaleza e Inter. De um lado eu penso que o menos 0,25 do Fortaleza é valor, só que do outro eu penso que o mais meio do Inter também é um pouco de exagero, e aí acaba que eu não faço nada. Se tivesse que fazer uma bet aqui, eu faria o menos 0,25 do Fortaleza. Eu acho que o Inter tá muito perdido em campo, fez uma partida ruim contra o CSA, foi eliminado precocemente no Campeonato Gaúcho. Fortaleza tá papando tudo que vê pela frente. É um time que tá numa fase muito boa. Só que eu não vou fazer esse menos 0,25 porque ainda eu respeito muito a camisa do Inter. Se não fosse a camisa do Inter, talvez eu faria esse menos 0,25. Vou ficar em off. Se eu entender algum padrão, ou se o Inter sair vencendo por 1-0, talvez eu faça aí um menos 0,25 pro Fortaleza, talvez eu faça alguma entrada nesse quesito, nesse sentido, tá? Ou até escanteios pro Fortaleza também no ao vivo. RB Bragantino e Bahia, mesma coisa em questão de pensamentos. Eu pensei muito em fazer aqui uma bet a favor do Bahia, porque está muito baixa a cotação do Bragantino. Mas se for pensar, o Bragantino em casa é um time forte, tem uma molecada muito rápida. E aí, nesse sentido, acaba que para mim, eu entendo até por que tá pagando 1,90 para o Bragantino. Tá bem direcionado o mercado, se você for pensar como as equipes estão jogando nesse momento e como o Bragantino se porta como mandante no Brasileirão contra equipes acessíveis, né? Então, por isso, eu tô com um pensamento aqui que vai um pouco fora desse sentido e um mercado que dificilmente eu trabalho, que é o over 1,5, tá? Eu vou nesse mais de 1,5 gols aqui ao vivo, então não dá pra gente pegar ainda essa aposta. Mais de 1,5 gol a 1,75 quando bater no live. Tá, essa é minha entrada. Eu acho que representa bem o que a gente tá pensando. O Bragantino é um time que joga muito pra cima, o Bahia ainda tem alguns problemas crassos defensivos, e isso tudo mostra que a gente tem uma entrada aí razoavelmente boa nesse mais de 1,5 gol, com um horizonte bem bacana de pensamento aí sobre essa aposta. E aqui no Galo e Cap, eu pensei em fazer também um mais um do Vasco, só que... Galo e Cap, desculpa, Galo e Vasco. Eu pensei também em fazer um mais um do Vasco, só que pra mim acaba que fica difícil confiar no Vasco, porque ainda não tenho nenhuma notícia palpável sobre o Galo, se ele vai poupar, se ele não vai. Também não consigo confiar num Vasco que foi mal no Campeonato Carioca, que caiu na Copa do Brasil pro ABC, então é um time que ficou devendo em diversos momentos. Como é que eu vou bancar um mais um do Vasco aqui contra um Galo que eu não sei nem se vai reserva? Vocês entendem o que eu quero dizer? E por outro lado, eu também não consigo confiar no Galo pelos mesmos motivos. Não sei se o Galo vai reserva, o Galo tem jogo no Paraná no meio de semana contra o Atlético Paranaense, então são motivos interessantes e plausíveis de ambos os lados para eu não fazer nada, tá? Por isso que eu tô fora. E essas são então as minhas entradas aqui para esses jogos. Tire um print, guarde para você. E vamos agora para o Brasileirão da Série B, onde nós também temos algumas oportunidades interessantes. Vila Nova e Novo Horizontino. O Vila Nova perdeu todas as competições que disputou no ano, Série B, Copa do Brasil, Copa Verde, Campeonato Goiano. O Novo Horizontino, por outro lado, foi muito bem, foi vice-campeão da Série A2 do Paulista, mas quando teve um nível de enfrentamento maior, que foi contra a Ponte, conseguiu vencer a sua partida diante da Ponte Preta. Então, por conta disso, eu acho que esse jogo é bastante no bet. Eu acho o Vila Nova um nível abaixo do Novo Horizontino, mas eu também não consigo falar. E essa é a grande realidade, porque o Novo Horizontino não teve nenhum confronto acima da Série A2 da sua temporada, tirando contra a Ponte Preta, e quando assim rolou, perdeu para a Ponte. Tá, então é um jogo que eu não faço nenhuma bet, nada a fazer para mim aqui também, só assistir e ver como que se porta ambos os lados aí nesse confronto.
Mirassol e Chapecoense é uma bet que eu vi pouca gente fazendo, mas eu gosto, que é Mirassol menos 0,25 com meia unidade. O que acontece aqui? A Chape, para mim, é um dos times mais desastrosos da temporada até agora. É um time que tá com um planejamento todo montado para cair de divisão, se você for pensar. E o Mirassol, por sua vez, é um time que tem um bom investimento, é um time do interior de São Paulo, que é uma área muito rica, é uma área que tem muito conhecimento em Série B, né? Você vê que tem muito time no interior de São Paulo, Botafogo de São Paulo, Ponte Preta, Guarani, fora historicamente. E a gente sabe que o interior de São Paulo muitas vezes revela grandes times. E o Mirassol, ele é um projeto, né? Enquanto o Mirassol caminha para frente, o Chapecoense caminha para trás, a Chape caminha para trás e vai regredindo de onde saiu, principalmente após o triste acidente aéreo que teve em 2016. A partir dali parece que o time perdeu muito sua força, perdeu muito seu planejamento, sua base estrutural, e de lá para cá vem caindo aos poucos de qualidade técnica. Então por isso eu gosto desse Mirassol menos 0,25. Acho que em casa o Mirassol, que ainda que não tenha feito um Paulistão bom, tem grande chance de sair com a vitória aqui. No próximo jogo nós teremos Sampaio Corrêa e Atlético de Goiás, um jogo muito interessante, estão dando o Sampaio Corrêa como favorito, eu sinceramente não acho, por isso que eu vou para o lado do Atlético Goianiense TNB a 2,02 aqui. Acho uma cotação bem alta para o Atlético de Goiás, é um time que foi campeão goiano, que tem um dos melhores elencos na Série B do Brasileirão, e o Sampaio Corrêa não conseguiu nem ser campeão maranhense contra o Maranhão. Tá? Então são dois times muito diferentes, aí você fala, mas o jogo é no Maranhão, mas o jogo é na casa do Sampaio Corrêa, a torcida vai comparecer, ok galera, mas infelizmente a Série B ela conta às vezes mais do que o time tem a oferecer de capacidade do que propriamente fator casa e fator camisa. Então por isso que eu gosto do Atlético de Goiás, TNB aqui com meia unidade também, tá bom? Passando adiante, nós teremos Juventude e Botafogo de São Paulo, uma cotação bem ajustada para mim, Juventude pagando 2 contra o Botafogo. Acho a Juventude mais time, acho a Juventude mais organizado, só que ponto. Para a cotação 2 está certo, não é nada mais do que isso, nem nada menos, acho que odds 2 ali tá justo, tá bem colocado. Então, diante disso, é nada a fazer, nem no live, nem nada, não tem planejamento nenhum para esse jogo e para o jogo do Vila Nova contra o Novo Horizontino, tá bom? Então, Série A tá aqui, Série B tá aqui, e agora nós vamos para dois jogos das ligas europeias. Primeiro jogo, PSG e Lens, o time da França, o Lens que tá chegando perto do PSG, tá a 6 pontos, só que eu acho que estão exagerando um pouquinho aqui na cotação do PSG, pagando 1,70, e para mim aqui é uma cotação que me agrada bastante. Você não pode, em hipótese alguma, mesmo que o time não esteja brilhando, você ter Mbappé, Messi no time, toda a estrutura do PSG jogando em casa, você não pode pagar 1,70 contra o Lens no campeonato francês. Isso é cotação de PSG e Mônaco, isso é cotação de PSG e RB Leipzig, tá? Não PSG e Lens. Eu não acho que essa cotação tá certa, eu acho que isso aqui é por volta de 1,57, 1,55. Então, para mim, como está errada essa cotação, eu gosto e vou com a minha unidade nela. Não tem muito o que dizer não, é basicamente isso. Um time como o PSG jogando em casa, podendo basicamente decidir o título francês, por mais que o ambiente esteja tumultuado, o PSG naturalmente vence essa partida, e se não vencer é porque é uma catástrofe mesmo. Esse Lens tem jogadores bons, tem o Fofana, tem o Openda, tem jogadores de qualidade, só que ainda assim é o PSG. Quando você tem Mbappé e Messi no time, você tem basicamente 2 dos 5 dos 5 melhores jogadores do mundo hoje. Então, não tem muita discussão. E nós vamos terminar a nossa viagem no campeonato português, no jogo Porto e Santa Clara. O Porto tem a grande chance aí de chegar mais perto do Benfica. O Benfica tem uma parada um pouquinho mais difícil contra o Chaves fora de casa. O Benfica está disputando a Champions League, então o time também está mais cansado. O Porto faz tempo que não vence convencendo. Vem de vitória contra o Portimonense, se eu não me engano, mas venceu por um gol de vantagem. Então, assim, é o jogo amanhã para o Porto lavar a alma. E contra o Santa Clara, que é um adversário acessível, eu gosto aqui de Porto, mais de 2,5 gols a 1,66, com meia unidade também. Essas são minhas duas entradas para o setor europeu. Eu estou muito confiante nessas entradas, e essas então são minhas
meus planejamentos para os jogos deste sábado, dia 15 de abril. Se você concorda com tudo, se você não concorda, comente no vídeo, dê a sua opinião, porque é muito importante nós conversarmos sobre o jogo, sobre os jogos, tá bom? É isso, vamos que vamos, pessoal. Tirem os prints aí, eu tô mudando de tela para vocês verem. E simbora. Bom sábado para todo mundo e vamos que vamos.